Lando Norris venceu o GP da Inglaterra, mas quem se importa? O Piastri, que era o vencedor da corrida, cometeu, digamos, um erro e acabou jogando a vitória fora. Mas quem se importa? Porque o Hülkenberg, depois de 238 corridas, 15 anos desde a sua estreia na Fórmula 1, conseguiu, enfim, um pódio para chamar de seu. Mas não só isso. Ele também conseguiu aquele direito de mostrar para todo mundo o porquê que a Audi investiu nele nesse tempo todo e porquê que muitas das críticas que eram feitas a ele estavam erradas e injustamente erradas. Ele com um carro que não era para estar nesse pódio, pelo menos se dependesse só do carro, a condição da corrida ajudou, não foi uma vitória 100% em ritmo de corrida, porque a gente sabe que uma corrida no seco e uma corrida no molhado tem lá a sua diferença, mas e daí? Já que as pessoas criticavam o Hülkenberg sem analisar os contextos, agora elas vão ter que elogiar e não analisar o contexto da corrida, porque agora ele tem um pódio para chamar de seu. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo, pouquíssimo conteúdo técnico, vamos só falar da corrida, porque eu tenho que vir aqui por 10 minutos falar para vocês que eu avisei, e muitas pessoas estavam certas, não só sobre o potencial que o Hulk poderia entregar para essa equipe Sauber, como também o que ele já está fazendo pelo time, e claro, comentar um pouco também das McLarens, que o Piastri tinha tudo para vencer a corrida, o Verstappen estava mal, a Ferrari não iria incomodar, mas ele acabou desacelerando numa reta e tomou uma punição de 10 segundos. Se você gosta de Fórmula 1, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando aqui do canal F, falo de Fórmula 1 quase todos os dias. Considere inscrever-se no canal clicando no botão de inscrever para ver mais vídeos meus e já clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo. E eu já vou vindo aqui pro meu cantinho, porque nós temos que comentar a classificação com um detalhe curioso. A maioria dos pilotos novatos abandonaram. Colapinto sequer largou, ele teve um problema, então assim, a gente mal viu o Colapinto na pista. Liam Lawson acabou abandonando logo depois de, vamos dizer, rodar, né, tomou um toque. Gabriel Bortoleto, que parou antes mesmo da largada para colocar pneu slick, só que a pista ainda estava molhada, era uma questão de aposta, então as equipes e os seus pilotos estavam negociando entre elas. Ferrari e Mercedes também pararam naquele momento para colocar pneu de pista seca, enquanto a pista ainda estava secando, e entende-se, ainda estava secando porque não estava seca, e acabou que o Gabriel chegou na curva 1, rodou sozinho, acabou batendo, destruindo a sua asa traseira e não continuando mais na prova. E antes que alguém diga que, poxa, mas a culpa foi toda da Sauber, a Sauber errou a estratégia de pneu, a Sauber não deveria ter colocado ele com pneu de pista seca no molhado. Nessas situações, acaba que o feeling vem muito do piloto também, e a Sauber ofereceu a hipótese dele trocar pneu naquele momento ou não. Ele acabou indo trocar e infelizmente rodou sozinho. Enquanto o Hülkenberg também, provavelmente, né, nos briefings que rolam antes das corridas, tinha essa possibilidade, porém não fez e largou com pneu de pista molhada mesmo. Então, enfim, acontece, erros acontecem, não é o fim do mundo, mas foi assim que aconteceu. Isaac Hadjar acabou acertando um carro na sua frente e abandonou por causa disso, e Kimi Antonelli, que eu imagino que tenha sido esse carro, também abandonou. Então, dos 5 que abandonaram, os 5 são os pilotos estreantes nessa temporada. Agora os que terminaram. Yuki Tsunoda em 15º não fez uma boa corrida, como você já imagina. Leclerc em 14º, uma corrida completamente confusa. Quando ele estava bem, ele errava, tentava ultrapassar os carros, porém ele errava e perdia a posição. Enfim, foi o que deu. 13º para Esteban Ocon, que acabou se chocando com Oliver Berman e de algum jeito ainda ficou em 13º. Carlos Sainz em 12º, ficou um bom tempo na zona de pontos, porém caiu. Oliver Berman em 11º e George Russell em 10º. Esse que também errou durante a prova. Não pense que foi só Gabriel, Lawson, Hadjar. A maioria dos pilotos no grid tiveram problemas. Em 9º ficou Fernando Alonso, que esse não teve problemas, porque, né, o velho já entende. Em 8º ficou Alexander Albon, mais uma vez ele pontuando e o Sainz não. Em 7º ficou o Lance Stroll, que é sempre bom relembrar aqui para vocês. Se a Fórmula 1 fosse uma corrida de barcos, o Stroll seria o Schumacher, pontuando depois de muito tempo na chuva. Na 6ª posição ficou o Gasly com uma Alpine.
Não me façam perguntas, eu não vi o Gasly na prova inteira, ele apareceu em sexto, eu só aceitei o resultado, não vou questionar. É um piloto que a gente não tá falando nessa temporada, eu volto a repetir aqui. Temos que comentar mais do Gasly, porque não é de hoje que ele tá aparecendo aqui volta e meia, no seco e no molhado. Quinto, Max Verstappen, esse aqui é um resultado que não era para o Max Verstappen ter tido, porque pela corrida que ele fez e os erros dos outros, ele deveria ter pelo menos ter ficado em segundo ou até mesmo terceiro. Só que numa relargada, rodou, perdeu um monte de posição, teve que recuperar tempo e ainda chegou em quinto. Ótimo resultado para ele depois de tudo que aconteceu na corrida. Quarto lugar para Lewis Hamilton, que durante a prova foi o piloto que mais ameaçou o Nico Hülkenberg pelo pódio. E eu, como vocês já imaginam, sou um admirador do Hamilton, sou um fã do Hamilton. Não o torcedor mais fanático, mas eu admiro bastante o piloto inglês e, por que não, o maior piloto da história. Mas quando ele estava perto do Hülkenberg, eu só conseguia dizer uma coisa. Hamilton, hoje não. Você teve um monte de pódio em Silverstone. Hoje não, Hamilton. Deixa o Hülkenberg ir pro pódio dessa vez. Ele não deixou, porque ele foi atrás, por ele não conseguir ultrapassar. Porque o alemão ficou em terceiro lugar no GP da Inglaterra. Para calar a boca de muita gente que falava que o Nico Hülkenberg estava velho, que ele não deveria voltar para a Fórmula 1. O que ele vai ajudar na Audi, né, gente? O que ele vai ajudar na Audi? O que o Hülkenberg vai contribuir com a Audi nesse retorno dele? Ele estava na Haas. A Audi contratou o Hülkenberg, só contratou por causa do país, com certeza, foi só pela bandeira. Não é porque o Hülkenberg pontua, não é porque o Hülkenberg é bom piloto, não é porque o Hülkenberg é experiente, não é porque o Hülkenberg é um cara que não causa problemas, não é porque ele não bate, não. A Audi errou ao trazer o Hülkenberg. Agora o cara conquistou 15 pontos para a equipe e a Sauber com certeza vai dar um salto na tabela do campeonato que eu vou falar no final do vídeo. Ótimo resultado, nem preciso falar. E o Hülkenberg que ganhou um troféu do pódio, que é um troféu de Lego, vou até colocar a foto para vocês aqui. Durante o recebimento, ele não só estava preocupado em quebrar o troféu, como também não sabia o que fazer na hora de fazer o spray de champanhe. 238 corridas, 15 anos na Fórmula 1 pela primeira vez, ele consegue um pódio. E, como falam, se isso aqui abrir a porteira, se preparem para o ano que vem. Segundo lugar para o Oscar Piastri, que liderou boa parte da corrida, porém num incidente, numa relargada, o Piastri acabou pisando, eu não sei se ele pisou no freio ou só deixou o carro desacelerar mesmo. Acabou que a punição veio porque a direção de prova analisou e viu aquilo como um ato imprudente, tomou 10 segundos e ele que estava liderando pagou punição no pit. Quando voltou, o Norris já estava na frente e não teve mais o que fazer. De todo jeito, ele perderia a posição para o Norris porque ele estava a 4, 5 segundos do Piastri. Enfim, dali na mesma, por causa da punição, Piastri perdeu essa corrida, ele deixou de ganhar, ficando agora com o piloto inglês da McLaren, Lando Norris, que venceu o seu GP em casa, que nem o nome daquele canal, inclusive. Um abraço para ele, me ajudou bastante no momento mais difícil que eu passei aqui no canal F. Um abraço pro pessoal do GP em casa. E o que a gente pode concluir com isso, senhores? O campeonato está cada vez mais apertado agora. De fato, vai ficar entre as McLaren mesmo. Elas não foram bem no quali de ontem, tão bem quanto a gente imaginava, porque certamente o acerto era para chuva. E eu estou bem feliz com a situação do pódio do Hülkenberg. E é realmente só para dizer para vocês que eu estou certo mesmo. Porque há anos que a gente vem falando que o Hülkenberg é um piloto consistente, um piloto experiente, que sabe o que está fazendo. Largou de 19º, chegou em terceiro na chuva. Tudo bem, condição de pista favorece esse tipo de resultado. Chuva oferece algumas surpresas, como aconteceu com o Stroll, por exemplo. Mas independentemente disso, depois de muito tempo, ele agora vai poder descansar sem ter aquele fantasma ao redor dele de que ele é o único do grid que não tem pódio. Agora a missão é ficar com quem está lá atrás. O Hülkenberg tem pódio. E agora só uma entidade pode tirar. A FIA, se investigar o carro da Sauber e encontrar algum problema. Se não, segue o jogo e, como diria o outro canal que eu tenho junto com o Ginos e com o Kevin, que pódio é esse? Piastri, Norris e Hülkenberg juntos. Se acreditava que isso iria acontecer em 2025, eu só acreditava na parte do Hülkenberg. E assim ficou o campeonato de pilotos. Piastri ainda lidera com 236 pontos, logo depois em Norris com 226,
Max Verstappen ainda em terceiro com 165, George Russell em quarto com 147 e aí vem a dupla da Ferrari com 119 pontos para Leclerc e 103 para Lewis Hamilton. Eu escolhi esses 6 aqui porque são os únicos na casa dos 3 dígitos. Enquanto do outro lado, a McLaren segue liderando o campeonato com muita folga, o dobro de pontos para a segunda colocada Ferrari com 222 pontos. Mercedes ainda está perto do vice com 210, Red Bull 172 pontos, Williams com 59, Sauber agora com 41 em sexto lugar no campeonato de construtores, sétimo para Racing Bulls com 36 e Aston Martin oitavo também empatadas, nono para Haas com 29 e 19 para Alpine que está em décimo. E eu diria para vocês que esse campeonato aí, o Bottom 5 ou Bottom 6, vai ser interessante e vai pegar fogo até o final do ano. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa, quais são suas opiniões, seus palpites para o campeonato e até mesmo comente aqui qual que era a sua opinião antes e depois do pódio do Hülkenberg e também sobre as corridas dos outros pilotos. Se você gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. E se você quiser assistir a um vídeo só sobre o Hülkenberg, há uns anos, ou melhor, alguns meses, eu publiquei aqui o porquê que a Audi contratou o Hülkenberg. Recomendo que você assista, porque hoje esse vídeo vai envelhecer muitíssimo bem. Até o próximo. Tchau, tchau.